Capítulo 19 Ritos e cerimônias. Depois de ter esclarecido, tanto quanto nos foi possível, as principais questões que se referem à verdadeira natureza do simbolismo, podemos voltar de novo agora ao que concerne aos ritos. Sobre este ponto, ficam por dissipar, ainda, algumas fastidiosas confusões. Em nossa época, as afirmações mais extraordinárias tornaram-se possíveis e, inclusive, são aceitas correntemente, posto que aqueles que as emitem e aqueles que as escutam estão afetados por uma mesma falta de discernimento. O observador das manifestações diversas da mentalidade contemporânea tem que constatar, a cada instante, tantas coisas deste gênero, em todas as ordens e em todos os domínios, que deveria chegar a já não se surpreender com nada. Entretanto, apesar de tudo, é muito difícil evitar certa estupefação quando se vê em pretensos instrutores espirituais, que alguns acreditam inclusive revestidos de missões, mais ou menos excepcionais, entrincheirarem-se detrás de seu horror das cerimônias, para rechaçarem indistintamente todos os ritos de qualquer natureza que sejam e para se declararem, inclusive, resolutamente hostis a eles. Este horror é, em si mesmo, uma coisa perfeitamente plausível, até legítima, inclusive, sob a condição de se fazer nele uma ampla reserva no tocante à questão das preferências individuais, e de não querer que todos forçosamente o compartilhem. Em todo caso, quanto a nós, compreendemo-lo sem o menor esforço, mas, certamente, nunca teríamos suspeitado que alguns ritos possam ser assimilados a cerimônias, nem que os ritos em geral devam ser considerados como tendo em si mesmos tal caráter. É nisso onde reside a confusão, verdadeiramente estranha por parte daqueles que têm alguma pretensão mais ou menos confessada a servir de guias ao próximo em um domínio onde, precisamente, os ritos têm um papel essencial e da maior importância, enquanto veículos indispensáveis das influências espirituais, sem as quais não se poderia tratar do menor contato efetivo com realidades de ordem superior, senão somente de aspirações vagas e inconsistentes, de idealismo nebuloso e de especulações no vazio. Não nos entreteremos em procurar qual pode ser a origem da palavra cerimônia, que parece bastante obscura e sobre a qual os linguistas estão longe de estar de acordo. Uma nota. Vem esta palavra das festas de Ceres, nos romanos, como outros o têm suposto, do nome de uma antiga cidade da Itália chamada Ceré. Pouco importa no fundo, já que esta origem, em todos os casos, pode, como da palavra místico, da qual já tivemos que falar precedentemente, ter apenas muito pouca relação com o sentido que a palavra tomou no uso corrente e que é o único no qual seja possível empregá-la atualmente. Fim de nota. Entenda-se bem que aqui tomamos no sentido que tem constantemente na linguagem atual, e que é suficientemente conhecido por todo o mundo, de tal forma que não há lugar para se insistir sobre isso. Em suma, trata-se sempre de uma manifestação que implica um maior ou menor grau de desenvolvimento de pompa exterior, quaisquer que sejam as circunstâncias que proporcionem a ocasião ou o pretexto para isso em cada caso particular. É evidente que pode ocorrer, e que ocorre frequentemente de fato, sobretudo na ordem esotérica, que alguns ritos estejam rodeados de tal pompa, mas então a cerimônia constitui simplesmente algo agregado ao próprio rito, e por conseguinte acidental e não essencial em relação a este. Sobre este ponto voltaremos de novo dentro de instantes. Por outra parte, não é menos evidente que existem também, e em nossa época mais que nunca, uma multidão de cerimônias que têm apenas um caráter puramente profano e que, por conseguinte, não estão ligadas ao cumprimento de nenhum rito, e que caso tenha-se chegado a as conhecer com nome de ritos, apenas aconteceu por um desses prodigiosos abusos de linguagem que denunciamos tão frequentemente, e, além do mais, isso se explica no fundo, pelo fato de que, sob todas essas coisas, há uma intenção de se instituir efetivamente pseudo-ritos, destinados a suplantar os verdadeiros ritos religiosos, mas que, naturalmente, só podem imitar estes de uma maneira completamente exterior, quer dizer, precisamente apenas por seu lado cerimonioso. O rito mesmo, do qual a cerimônia não era em certo modo mais que um simples envoltório, e desde então inteiramente inexistente, posto que não poderia haver nenhum rito profano, o que seria uma contradição nos termos, e as pessoas podem se perguntar se os inspiradores conscientes destas contrafações grosseiras contam simplesmente com a ignorância e a incompreensão gerais para fazerem aceitar uma semelhante substituição, ou se participam eles mesmos delas em uma certa medida. Não trataremos de resolver esta última questão, e recordaremos somente, àqueles que se surpreenderiam de que se possa expor, que a inteligência das realidades espirituais, a qualquer grau que seja, está rigorosamente fechada à contra-iniciação. 2 Nota.
Ver o reino da quantidade e os sinais dos tempos. Capítulo 38 Fim de nota. Tudo o que nos importa no presente é o fato mesmo de que existem cerimônias sem ritos tanto quanto ritos sem cerimônias, o que basta para mostrar até que ponto é errôneo querer estabelecer entre as duas coisas uma identificação ou uma assimilação qualquer. Dissemos frequentemente que, em uma civilização estritamente tradicional, tudo tem verdadeiramente um caráter ritual, compreendidas as próprias ações da vida corrente. Assim, seria mister supor por isso que os homens devem viver nela, acaso se diga, em estado de cerimônia perpétua. Isso é literalmente inimaginável, e não há mais que formular a questão desta forma para fazer aparecer imediatamente todo o seu absurdo. É necessário, inclusive, mais dizer que é o contrário de tal hipótese que é a verdade, já que os ritos, que são então algo completamente natural, e que não têm em nenhum grau o caráter de exceção que parecem apresentar quando a consciência da tradição se debilita, e quando o ponto de vista profano nasce e se estende na mesma proporção desta debilitação, fazem que quaisquer cerimônias que acompanham esses ritos, e que sublinham de algum modo seu caráter excepcional, não tenham certamente nenhuma razão de serem parecido caso. Se alguém for remontar às origens, o rito é apenas o que é conforme a ordem, segundo a acepção do termo sânscrito rita. 3 nota. Ver o reino da quantidade e os sinais dos tempos. Capítulo 3 e 8. Fim de nota. Assim, é o único realmente normal, enquanto que a cerimônia, pelo contrário, dá sempre indevidamente a impressão de algo mais ou menos anormal, fora do curso habitual e regular dos acontecimentos que enchem o resto da existência. Esta impressão, anotamo-lo de passagem, poderia contribuir possivelmente, por uma parte, para explicar a maneira tão singular em que os ocidentais modernos, que já não sabem separar apenas a religião das cerimônias, consideram-na como algo inteiramente isolado, que já não tem nenhuma relação real com o conjunto das demais atividades às quais consagram sua vida. Toda cerimônia tem um caráter artificial, inclusive convencional por assim dizer, porque, em definitivo, não é mais que o produto de uma elaboração completamente humana, inclusive se está destinada a acompanhar um rito. Este caráter se opõe ao do próprio rito que, pelo contrário, suporta essencialmente um elemento não humano. Aquele que cumpre um rito, se tiver alcançado certo grau de conhecimento efetivo, pode e deve ter inclusive consciência de que se trata de algo que lhe transcende, que não depende de maneira nenhuma de sua iniciativa individual, mas, no que se refere às cerimônias, sim, podem ser imponentes para aqueles que assistem a elas, e que se encontram reduzidos nelas a um papel mais de simples espectadores do que de participantes. Está muito claro que aqueles que as organizam e que regulam seus preceitos sabem perfeitamente a que se devem ater a seu respeito e se dão perfeita conta que toda a eficácia que se pode escapar delas está subordinada inteiramente às disposições tomadas por eles mesmos e à maneira mais ou menos satisfatória em que sejam executadas. Efetivamente, esta eficácia, por isso mesmo que não há nela nada que não seja humano, não pode ser de uma ordem verdadeiramente profunda, e é em suma apenas puramente psicológica. Por isso é que se pode dizer que se trata efetivamente de impressionar os assistentes ou de se impor a eles por toda a sorte de meios sensíveis, e na linguagem ordinária mesmo. Um dos maiores elogios que se pode fazer de uma cerimônia, não é justamente qualificá-la de imponente, sem que, além disso, o verdadeiro sentido deste epíteto seja geralmente bem compreendido. Destacamos ainda, a este propósito, que aqueles que não querem reconhecer nos ritos mais que efeitos de ordem psicológica, os confundem também nisso, possivelmente sem o saberem, com as cerimônias, posto que desconhecem seu caráter não humano, em virtude do qual seus efeitos reais, enquanto ritos propriamente ditos independentemente de toda circunstância acessória, são, pelo contrário, de uma ordem totalmente diferente disso. Agora, poder-se-ia formular esta pergunta: por que se adicionarem cerimônias aos ritos, como se o não-humano tivesse necessidade desta ajuda humana, enquanto que deveria permanecer, melhor, tão afastado quanto possível de semelhantes contingências? A verdade, simplesmente, é que nisso há uma consequência da necessidade que se impõe de ter em conta as condições de fato que são as da humanidade terrestre, ao menos em tal ou qual período de sua existência. Trata-se de uma concessão feita a certo estado de decadência, do ponto de vista espiritual, dos homens que são chamados a participar dos ritos. São estes homens, e não os ritos, os que têm necessidade da ajuda das cerimônias. Não poderia tratar-se de maneira nenhuma de reforçar ou de intensificar o efeito mesmo dos ritos em seu domínio próprio, senão unicamente de fazê-los mais acessíveis aos indivíduos.
indivíduos a quem se dirige, de lhes preparar para eles, tanto quanto se possa, pondo-lhes em um estado emotivo e mental apropriado. Isso é tudo o que podem fazer as cerimônias, e é mister reconhecer que estão longe de ser inúteis sob este aspecto e que, para a generalidade dos homens, desempenham efetivamente bastante bem este ofício. Por esse motivo, também, é que elas não têm verdadeira razão de ser mais que na ordem esotérica, que se dirige a todos indistintamente. Ao se tratar da ordem esotérica ou iniciática, a coisa é muito diferente, posto que esta deve estar reservada a uma elite que, por definição mesma, não tem necessidade destas ajudas completamente exteriores, já que sua qualificação implica precisamente que ela é superior ao estado de decadência que é o da imensa maioria. Assim, a introdução de cerimônias nesta ordem, se chegar não obstante a produzir-se às vezes, não pode explicar-se mais que por uma certa degeneração das organizações iniciáticas onde um tal fato tem lugar. O que acabamos de dizer define o papel legítimo das cerimônias, mas, ao lado disso, há também o abuso e o perigo, como o que é puramente exterior é também, pela força mesma das coisas, o mais imediatamente aparente que há. É sempre temível que o acidental faça perder de vista o essencial, e que as cerimônias tomem, aos olhos daqueles que são testemunhas delas, muito mais importância que os ritos, que elas dissimulam de certo modo sob uma acumulação de formas acessórias. Pode ocorrer inclusive, o que é ainda mais grave, que este engano seja compartilhado por aqueles que têm como função cumprir os ritos, em qualidade de representantes autorizados de uma tradição, se eles mesmos são alcançados por esta decadência espiritual geral da qual falamos, e disso resulta então que, tendo desaparecido a compreensão verdadeira, tudo se reduz, conscientemente ao menos, a um formalismo excessivo e sem razão, que de boa vontade se dedicará sobretudo a manter o brilho das cerimônias e a lhe amplificar muito. Tendo quase por desdenhável o rito, que seria reduzido ao essencial e que, entretanto, é tudo o que deveria contar verdadeiramente. Para uma forma tradicional, isso é uma espécie de degeneração que beira a superstição, entendida em seu sentido etimológico, posto que o respeito pelas formas sobrevive à compreensão delas, e posto que assim a letra asfixia inteiramente o espírito. O cerimonialismo não é a observância do ritual, é mais o esquecimento de seu valor profundo e de sua significação real, a materialização mais ou menos grosseira das concepções que são feitas de sua natureza e de seu papel, e, finalmente, o desconhecimento do não humano, em proveito do humano.